bilionário fez um casamento por obrigação, e o passado voltou para cobrar. E não foi um passado romântico daqueles que aparecem com flores na porta. Foi o tipo de passado que chega sem bater, empurra a sua vida inteira contra a parede e pergunta, com a calma de quem já venceu: você ainda acha que pode fugir do que fez? Rafael Monteiro aprendeu cedo a não tremer. Aos 36 anos, ele era o CEO mais temido do setor imobiliário em São Paulo. Um homem que comprava quarteirões inteiros com a mesma frieza com que recusava pedidos de desculpa. No mercado, chamavam de visionário. Na internet, de arrogante. E dentro dele, no lugar onde ninguém enxergava, ele se chamava de culpado. Naquela manhã, o casamento dele aconteceria em poucas horas. E Rafael não estava feliz. Na cobertura, onde a cidade parecia um tabuleiro de luzes, ele encarava o reflexo no vidro. Terno impecável, barba feita, relógio caro. A imagem perfeita para as revistas. Só que a perfeição era uma máscara. Por trás dela, havia um homem que passara a noite sem dormir, com o mesmo pensamento martelando insistente, como um dedo na ferida. Eu estou vendendo minha vida. O celular vibrou pela 10ª vez. Mensagens do assessor, da família, do conselho. Tudo era instrução, cobrança, etiqueta. A palavra amor não aparecia em nenhuma, porque aquele casamento não era sobre amor, era sobre obrigação. Rafael respirou fundo e caminhou até o closet. Os ternos alinhados pareciam soldados. Ele escolheu o mais caro, não por vaidade, por armadura. Ao sair do quarto, deu de cara com sua mãe, Lúcia Monteiro, a mulher que transformara luto em comando. Ela o avaliou como se fosse um contrato pronto para assinatura. Você está pálido, ela disse sem carinho. Estou vivo, já é suficiente. Lúcia se aproximou, ajeitou a gravata do filho com mãos firmes e olhos gelados. Hoje você para de ser assunto e vira solução. Depois do que aconteceu, essa família precisa de estabilidade. A empresa precisa, e você também. Rafael sentiu o estômago revirar. Depois do que aconteceu. Era assim que ela chamava o escândalo que quase derrubou o Império Monteiro há 2 anos. Um vazamento, uma denúncia, documentos surgindo do nada, investidores fugindo, manchetes gritando. E no centro da tempestade, um nome que Rafael tentou apagar da memória, mas que voltava sempre, como fumaça em roupas. Helena Duarte. A mulher que ele amava. A mulher que ele deixou cair. Rafael desviou o olhar. Não fala disso hoje. Eu falo do que for necessário, Lúcia respondeu. Hoje você casa com Clara. E pronto. Clara. Clara Nascimento era o contrário de Rafael em tudo. Discreta, simples, olhos que guardavam mais do que diziam. Era mãe solteira de um menino de 8 anos, Tiago, e trabalhava como coordenadora de uma ONG que apoiava mães em situação vulnerável. Ela não circulava em colunas sociais, não sabia sorrir para câmeras, não falava com a voz treinada de quem nasceu entre taças de cristal. E por isso mesmo, o público adorou quando a notícia vazou. Bilionário assume compromisso com mãe solteira. Soava como redenção, soava como coração. Mas Rafael sabia que era encenação. Ele e Clara tinham um acordo. Assinado não em papel, mas em olhares e silêncio. Um casamento estratégico, uma imagem de homem de família para acalmar a imprensa e o conselho, e, em troca, segurança vitalícia para ela e para o filho. Um futuro que Clara jamais teria sozinha. Uma casa, uma escola. Um sobrenome que abriria portas, e ainda assim, havia algo nela que o incomodava. Não era gratidão, não era ambição, era dignidade. Clara nunca implorava, nunca bajulava. Ela aceitara o acordo como quem aceita um remédio amargo para salvar alguém. E esse alguém não era Rafael. Era o filho. O filho que ela protegia como se o mundo inteiro estivesse sempre prestes a arrancá-lo dela. Quando Rafael chegou ao hotel onde Clara estava se arrumando, encontrou o corredor tomado por flores brancas e funcionários apressados. A festa parecia um filme, mas o peito dele parecia um tribunal.
A porta do quarto estava entreaberta. Ele ouviu uma risada baixa, uma risada de criança. E por um segundo aquilo o atingiu de um jeito estranho. Vida real. Não era só um evento. Havia uma criança ali esperando. Havia uma mulher que carregava cicatrizes. Rafael bateu de leve e entrou. Clara estava diante do espelho, ainda sem vestido, com um hobby simples. Os cabelos presos de qualquer jeito. Ela segurava as mãos de Tiago, que usava um terninho apertado e uma cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Ao ver Rafael, Tiago se encolheu desconfiado. Clara, por outro lado, não se moveu. Apenas o encarou. Você veio cedo, ela disse. Eu precisava confirmar algo. Confirmar o quê? Se eu vou fugir? Rafael fechou a porta. O quarto ficou quieto, como se até as paredes quisessem ouvir. Eu só quero ter certeza de que você entende o que vai acontecer daqui a algumas horas. Clara soltou as mãos do filho e cruzou os braços. Eu entendo melhor do que você. Para você, é um casamento que não quer. Para mim, é um escudo que eu preciso. Tiago olhou para Clara, depois para Rafael. Você vai morar com a gente mesmo? A pergunta veio com uma inocência afiada. Rafael travou por um instante. Não havia resposta ensaiada que não soasse falsa. Eu vou estar por perto, ele disse. Tiago franziu o nariz. Você parece bravo. Clara lançou ao filho um olhar rápido, como quem pede silêncio sem palavras. Mas Rafael sentiu um golpe. Ele parecia bravo. Era isso que todos viam. Um homem bravo, distante, inacessível, e por trás disso um homem apavorado. Clara se aproximou um passo, baixo o suficiente para Tiago não ouvir. Ele não gosta de você, ela sussurrou, sem crueldade, apenas como fato. Mas ele respeita o acordo, e eu vou garantir que ele respeite. Rafael sentiu algo ferver. Você não sabe o que eu gosto. Clara sustentou o olhar dele. Eu sei o que você não gosta. Você não gosta de se sentir preso. E hoje você está preso. Só que não vem descontar isso em mim. Eu já fui presa tempo demais. Rafael quis perguntar o que ela quis dizer. Tempo demais presa onde? Em quê? Mas as palavras morreram quando ele reparou numa marca roxa, antiga, no pulso dela, quase escondida pelo tecido. Não era recente, mas parecia história. Clara, ele começou. Ela se afastou rápida. Não hoje. O tom dela cortou o ar com uma firmeza que Rafael não esperava. E antes que ele insistisse, o assessor bateu na porta, anunciando agenda, fotógrafos, horários. Rafael saiu do quarto com a sensação de que havia entrado num lugar proibido dentro daquela mulher e que a porta se fechara na cara dele. No elevador, sozinho, ele apertou o botão do térreo com força. As paredes espelhadas devolveram a imagem dele de todos os ângulos. Um homem rico, poderoso, prestes a ser feliz diante de milhares. E a única coisa que ele conseguia pensar era na última vez que viu Helena. Naquela noite, 2 anos atrás, quando ela entrou no escritório dele com os olhos vermelhos e a voz quebrada, dizendo que estava sendo acusada de algo que não fez, um contrato fraudado, uma assinatura falsa, um rombo milionário. Rafael tinha nas mãos a chance de defendê-la. Bastava uma palavra dele, um telefonema, um gesto. Mas naquela noite ele também tinha seu pai no hospital, a empresa sendo ameaçada, o conselho exigindo um culpado. E Helena era a pessoa mais fácil de sacrificar. Ele não dissera, eu te amo. Não dissera, eu acredito em você. Ele dissera apenas, eu não posso te ajudar. E Helena respondeu com uma calma que parecia morte. Então não me procure quando isso voltar para cobrar. Agora, no dia do casamento, a frase dela voltava como profecia. Quando o carro de Rafael parou em frente à igreja, antiga, enorme, cercada por câmeras, ele viu a multidão reunida. Curiosos, jornalistas, convidados. O espetáculo estava pronto. Ele desceu e flashes explodiram. Um repórter gritou, Rafael, é verdade que você mudou por amor? Rafael sorriu. Um sorriso treinado. Um sorriso que não chegava nos olhos. Enquanto caminhava rumo à entrada, ele percebeu um homem parado do outro lado da rua. Casaco escuro, postura rígida. Não era jornalista. Não era convidado.
Era alguém que observava como quem mede o momento certo de puxar o gatilho. O homem encarou Rafael sem pressa. Depois, levantou levemente a mão, como quem cumprimenta. E Rafael sentiu o sangue gelar, porque ele conhecia aquele rosto. Era Mauro Silveira, o ex-investigador particular que 2 anos atrás tinha sumido no meio do caso Helena Duarte e levado com ele provas que nunca apareceram. Rafael parou por um segundo, apesar da equipe puxando, apesar da música começando lá dentro. O som da igreja ficou distante. O mundo encolheu. Mauro sorriu de canto, quase um deboche, e apontou discretamente para o próprio bolso, como quem diz: "Eu trouxe algo." Rafael sentiu o coração acelerar. A obrigação do casamento não era mais o pior. O passado estava ali, e ele não tinha vindo para assistir, tinha vindo para cobrar. Antes de você continuar, se inscreve no canal agora, porque essa história vai virar de um jeito que você não imagina. E você vai querer ouvir até o último segundo. Rafael tentou manter a postura. Entrou na igreja como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou convidados, apertou mãos, sorriu para fotos. Mas por dentro ele já não era um noivo. Era um homem prestes a ser condenado. Quando a música de entrada começou e todos se levantaram, Rafael virou para o corredor esperando ver Clara no vestido branco. E por um instante, ao vê-la surgir, ele quase se confundiu. Porque Clara estava linda, não por luxo, por força. O vestido simples caía perfeitamente. O rosto estava calmo, mas os olhos tinham tempestade. Ela caminhava com Tiago ao lado, segurando a mão dele, e quando passou perto de Rafael, ela não sorriu. Ela apenas sussurrou sem mover os lábios: "Ele está aqui, não está?" Rafael travou. "Quem?" Clara manteve o olhar fixo à frente, como se estivesse apenas entrando em cena. "O homem que sabe demais. O homem que você tentou calar." Rafael sentiu o chão falhar. Clara sabia. E se Clara sabia, então esse casamento não era só obrigação. Era armadilha. E alguém tinha desenhado isso com antecedência. Rafael tentou manter o rosto imóvel enquanto Clara se posicionava ao lado dele no altar. O padre começou a falar sobre união, compromisso, bênçãos. As palavras ecoavam como se viessem de muito longe, porque tudo o que Rafael ouvia de verdade era o próprio sangue pulsando. Clara sabia, e não foi a frase em si que o assustou, foi a maneira como ela disse. Como quem não estava perguntando, mas confirmando algo que já vinha observando há tempo. O homem do outro lado da rua não estava mais lá. Mauro Silveira tinha desaparecido no mesmo instante em que Rafael entrou na igreja, como se tivesse vindo só para plantar o aviso e deixar o medo fazer o resto. A cerimônia avançou. Rafael repetiu respostas automáticas, sentiu a aliança tocar o dedo como se fosse um grilhão. Quando o padre declarou os 2 casados, a igreja explodiu em aplausos, flashes, sorrisos. O beijo veio como obrigação pública. Clara tocou a boca dele com delicadeza, quase sem pressão, como quem entende que aquilo não é romance, é protocolo, e Rafael sentiu um alívio estranho. Ela não exigia amor. Ela exigia respeito, e isso era mais difícil. No caminho para o salão, cercados por convidados e pela imprensa, Rafael inclinou-se para Clara. "O que você sabe?" ele murmurou, com um sorriso colado no rosto para as câmeras. Clara manteve a postura impecável. "O suficiente para não fingir que está tudo bem. Quem te falou?" "Eu escuto, eu observo, e eu sei quando um homem está prestes a desmoronar por dentro." O carro que levaria os noivos até a recepção partiu com escolta, como se uma festa fosse assunto de Estado. Dentro, finalmente sozinhos, Rafael soltou o ar preso. "Você viu o homem lá fora?" ele perguntou. Clara olhou pela janela, como se a cidade não fosse mais do que um cenário. "Eu vi você parar, eu vi o terror no seu olho, e eu vi que aquilo não era nervosismo de casamento." Rafael passou a mão pela testa. O nome dele é Mauro Silveira, um investigador. Ele estava envolvido numa história antiga. Clara virou o rosto lentamente para ele. História antiga que tem a ver com Helena.
O nome caiu no carro como um copo quebrando. Rafael congelou. Você não devia saber esse nome. Clara respirou fundo. Eu não devia saber muita coisa, mas eu sei. Porque antes de eu aceitar esse acordo, eu quis entender com quem eu estava lidando. E quando você é rico e poderoso, as pessoas acham que podem usar você. Eu precisava saber se estava me vendendo para um homem ou para um monstro. Rafael engoliu seco. E o que você descobriu? Clara sustentou o olhar dele. Que você destruiu uma mulher. E que desde então você tenta comprar redenção como se fosse um prédio. A frase doeu porque era verdadeira demais. Rafael abriu a boca para responder, mas o celular vibrou. Número desconhecido. Ele hesitou. Atendeu. Do outro lado, uma voz masculina, calma, quase educada. Parabéns pelo casamento, Sr. Monteiro. Rafael ficou imóvel. Quem é? Um amigo do passado. Vamos manter assim. Eu só liguei para dizer que... Eu nunca acreditei em coincidências, mas hoje eu quase acredito. Você se casar exatamente no dia em que sua dívida vence... Foi poético. Rafael sentiu o coração afundar. Mauro... A voz riu baixo. Você lembra? Que bom. Isso vai facilitar. O que você quer? Eu quero justiça. Mas como justiça é uma palavra que os ricos gostam de distorcer. Vamos chamar de acerto. Rafael apertou o celular. Você está me ameaçando. Não, eu estou te devolvendo o que você deu a ela. Medo. A ligação caiu. Clara não perguntou. Ela já tinha entendido pelo rosto dele. Ele quer dinheiro? Rafael riu sem humor. Se fosse dinheiro, eu já estaria tranquilo. Ele quer algo que eu não tenho. Então ele quer você de joelhos. Rafael olhou para Clara. Por que você está tão calma? Clara permaneceu em silêncio por um momento. Depois disse, porque eu já vivi com medo de verdade. Esse medo aí é novo para você. Para mim, é conhecido. Chegaram ao salão. O lugar parecia um castelo moderno. Lustres gigantes, mesas de vidro, flores brancas em cascata, banda afinando, garçons deslizando como sombras. E no centro, um painel com o nome do casal brilhando em dourado. Rafael ou Clara. Rafael encarou aquilo como se fosse uma mentira montada com dinheiro. A festa começou. Discursos, brindes, abraços falsos, empresários sorrindo enquanto calculavam oportunidades, influenciadores filmando cada segundo. A mãe de Rafael, Lúcia, andando pelo salão como uma rainha que enfim colocou o filho no trono certo. E Clara. Clara cumprimentava todos com educação, mas sem se reduzir. Ela não tentava parecer rica, ela parecia real. Isso conquistava as pessoas e irritava Lúcia. Em certo momento, Lúcia puxou Rafael pelo braço, afastando-o para perto de um corredor mais vazio. Você viu as manchetes? Ela perguntou, mostrando o celular. Já estão chamando isso de casamento do ano. Sua imagem está sendo limpa. Tudo está funcionando. Rafael não reagiu. Lúcia estreitou os olhos. Não me diga que você vai estragar isso com aquele seu olhar de culpa. Tem alguém mexendo com isso. Quem? Rafael hesitou. Um homem do caso Helena. O rosto de Lúcia endureceu como pedra. Isso acabou. Não acabou. Lúcia aproximou-se voz baixa. Escuta bem, Rafael. O que aconteceu foi necessário. Você tinha uma empresa, milhares de funcionários, a família inteira dependendo de você. Helena era um risco, uma distração. Rafael sentiu raiva. Ela era a única coisa verdadeira que eu tive. Lúcia sorriu frio. Verdade não paga folha salarial, nem evita falência. Você fez o que um homem de verdade faz. Escolheu o que sustenta. Agora não me diga que vai se tornar fraco justo agora. Rafael queria gritar, mas a música alta, as pessoas, as câmeras, tudo o mantinha preso dentro do próprio corpo. Ele voltou para o salão com um peso no peito. Procurou Clara com o olhar. Ela estava perto da mesa do bolo conversando com Tiago, que comia docinhos escondido. Pela primeira vez, Rafael viu um sorriso nela. Um sorriso verdadeiro, pequeno, só para o filho. E por um segundo, Rafael sentiu algo estranho, inveja. Não do sorriso, mas da coragem de sentir. Ele se aproximou e ouviu Tiago dizer,
Agora você é minha madrasta de verdade. Clara riu. Eu já era. Só não tinha vestido. Tiago olhou para Rafael desconfiado. E ele? Ele vai ser meu pai? A pergunta atravessou Rafael como um tiro. Os olhos do garoto eram sinceros, esperançosos, e Rafael não tinha direito de destruir isso. Clara percebeu o silêncio e respondeu antes dele. Ele vai ser o que ele conseguir ser, e isso já é bastante. Tiago fez cara feia. Eu queria um pai de verdade. Rafael sentiu o estômago revirar, porque o garoto não sabia. Pai de verdade não se compra, e Rafael estava tentando comprar tudo. Antes que ele dissesse algo, um garçom se aproximou com uma bandeja. Senhor Monteiro, entregaram isso na portaria, disseram que era urgente. Era um envelope preto, sem remetente, pesado demais para papel comum. Rafael pegou, sentiu os dedos gelarem, olhou ao redor. Câmeras em todos os lados, música, risos, vida perfeita. Ele abriu o envelope com cuidado, escondendo o conteúdo do público. Dentro, havia um pendrive e uma foto dobrada. Rafael abriu a foto, e o mundo dele parou. Era Helena. Não uma foto antiga, feliz. Era uma foto recente, tirada às escondidas. Helena estava em um lugar que parecia um hospital ou uma clínica. Pálida, magra, olhos fundos. E ao lado dela, havia um menino pequeno, de cabelos escuros, segurando a mão dela. Rafael sentiu a garganta fechar. O menino tinha o rosto dele, o mesmo corte de sobrancelha, o mesmo formato de olhos, a mesma covinha discreta no queixo, e no verso da foto, escrito à mão, com tinta preta: Você casou por obrigação, agora vai pagar pelo que abandonou. Rafael quase deixou o envelope cair. Clara percebeu na hora. O que foi? Ela perguntou baixinho. Rafael não conseguiu responder. Só colocou a foto dentro do paletó. O corpo dele tremia por dentro, mas ele se obrigou a manter o rosto. Clara tocou o braço dele com firmeza. Rafael, olha para mim. Ele olhou, e pela primeira vez Clara viu o que ninguém via: o pânico nu. Ele mostrou o quê? Ela perguntou. Rafael engoliu em seco. A palavra custou a sair. Um filho. Clara ficou imóvel. O sorriso dela morreu. Filho de quem? Rafael mal conseguia respirar. Meu com Helena. O barulho da festa continuava como se nada tivesse acontecido. O bolo estava ali, perfeito. Os convidados brindavam, e Rafael estava sendo esmagado por uma verdade que nunca deveria existir naquele dia. Clara se endireitou, e no rosto dela surgiu uma expressão que Rafael não identificou de imediato. Não era ciúme, não era choque simples, era compreensão, como se aquilo explicasse algo antigo dentro dela. Então é isso, Clara sussurrou. O passado não voltou para te machucar, voltou para te obrigar a escolher de novo. E Rafael entendeu, naquele segundo, que a obrigação dele estava mudando de forma. Antes era casamento, agora era sangue. E, de algum jeito, alguém estava segurando a vida dele na mão. Se você está assistindo até aqui, comenta a sua cidade para eu saber de onde você está ouvindo essa história. E se inscreve no canal, porque o que tem nesse pendrive vai virar tudo do avesso. Rafael passou o resto da festa como um homem em queda livre, tentando parecer de pé. O sorriso não chegava mais nem perto do rosto. Cada brinde era um golpe. Cada parabéns soava como ironia. O pendrive queimava no bolso do paletó. Clara percebeu. Não perguntou mais nada em público, mas passou a observar Rafael com atenção nova, como quem revê todas as peças de um quebra-cabeça à luz de uma verdade incômoda. O casamento por obrigação acabara de ganhar um peso que ela não tinha calculado. Quando a festa finalmente terminou e os convidados começaram a ir embora, Rafael sentiu um alívio estranho. Não porque estivesse livre, mas porque agora o julgamento seria silencioso. No carro a caminho da cobertura onde passariam a primeira noite como casados, o silêncio era denso. Tiago dormia no banco de trás, exausto, abraçando um brinquedo que ganhara de um convidado qualquer. Clara foi a primeira a falar. Você sabia desse filho? Rafael fechou os olhos por um segundo. Não. Você desconfiava? Não. A voz saiu rouca. Helena nunca me disse nada. Quando tudo explodiu,
Nós brigamos. Eu a deixei sozinha no pior momento. Clara cruzou os braços. E agora alguém aparece com uma foto, um pendrive e uma ameaça. Não é só ameaça, Rafael respondeu. É um ultimato. Chegaram à cobertura. Assim que a porta se fechou atrás deles, Rafael tirou o paletó como se estivesse se livrando de uma pele que já não servia. Caminhou até a mesa, pegou o pendrive e o encarou por alguns segundos antes de conectá-lo ao notebook. Clara sentou-se no sofá, postura firme, mas olhos atentos. Se você vai abrir isso, eu vou assistir. Rafael hesitou. Talvez você não devesse. Eu sou sua esposa agora, mesmo que seja por obrigação, e isso já me coloca no meio. Ele respirou fundo e clicou. O vídeo começou sem introdução. A imagem era tremida, de câmera escondida. Helena aparecia sentada numa sala simples, segurando uma pasta de documentos. O rosto estava cansado, mas os olhos ainda tinham a mesma intensidade que Rafael conhecia. A voz dela soou clara. Se você está assistindo isso, Rafael, é porque alguém decidiu que já chega de silêncio. Rafael sentiu o chão sumir. Helena continuou. Eu não estou aqui para pedir nada. Não pedi quando fui acusada. Não pedi quando você virou as costas. Não pedi quando precisei fugir para não ser destruída por algo que eu não fiz. A imagem cortou para outra cena. Helena em um apartamento pequeno, colocando comida na mesa para o menino da foto. O menino correu até ela e a abraçou. Esse é o seu filho, ela disse, olhando direto para a câmera. O nome dele é Lucas. Rafael levou a mão à boca. Eu descobri a gravidez poucos dias depois daquela noite no seu escritório. Aquela em que você disse que não podia me ajudar. Eu até pensei em te procurar. Mas percebi que você já tinha feito sua escolha, e eu fiz a minha. O vídeo mostrou Helena chorando pela primeira vez. Não era histeria, era cansaço. Eu aceitei o acordo. Assumi a culpa. Fui usada como bode expiatório. Em troca, prometeram que tudo ficaria em silêncio, que você não seria envolvido, que o escândalo acabaria ali. Clara se inclinou para a frente. Acordo com quem? Rafael sussurrou quase sem voz. Com minha mãe. Helena continuou no vídeo como se respondesse. Lúcia Monteiro foi clara. Disse que o império precisava sobreviver, que você era importante demais para cair e que eu era substituível. Rafael sentiu um enjoo violento. Eu aceitei, Helena disse, porque estava sozinha, porque estava grávida, porque eu tinha medo. E porque, no fundo, eu ainda acreditava que você fosse me procurar quando tudo se acalmasse. Ela respirou fundo. Você nunca procurou. O vídeo ficou alguns segundos em silêncio, só o som ambiente. Depois, Helena voltou a falar, mais firme. Lucas cresceu sem você, sem o seu nome, sem nada do que você poderia ter dado. Mas ele cresceu com verdade, e agora alguém decidiu que você precisa olhar para isso. A imagem congelou. Rafael estava pálido. Clara fechou os olhos por um instante, absorvendo tudo. O pendrive tem mais coisas, ela disse. Rafael clicou novamente. Apareceram documentos escaneados, provas de que a fraude de 2 anos atrás tinha sido arquitetada por um braço interno da empresa. Assinaturas falsas, e-mails, transferências. Tudo apontava para uma cadeia de decisões que chegava a Lúcia Monteiro. Rafael sentiu o corpo inteiro tremer. Minha mãe fez isso, ele murmurou. Ela destruiu Helena e me deixou acreditar que eu tinha escolhido, quando na verdade eu só obedeci. Clara levantou-se devagar. E agora esse Mauro tem tudo isso. Sim. E ele quer o quê? Rafael fechou o notebook com força. Ele quer que isso venha à tona. Ou quer me controlar com isso. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou. E Helena? Onde ela está agora? Rafael respirou fundo. Se ela está aparecendo agora, é porque não aguenta mais. Clara caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Você percebe o que isso significa, Rafael? Que eu sou um pai. Mais do que isso, significa que esse casamento não foi só obrigação para você, foi punição. A frase caiu pesada. Clara se virou.
Você se casou comigo para pagar uma culpa que não teve coragem de enfrentar. E agora, o passado voltou para cobrar do jeito mais cruel possível. Rafael sentiu vergonha. Eu nunca quis te usar. Eu sei. Ela suspirou. E é isso que torna tudo pior. Do quarto, Tiago apareceu esfregando os olhos. Mãe! Clara foi até ele e se agachou. Está tudo bem, vai dormir. Tiago abraçou o pescoço dela com força. Você vai embora? A pergunta foi simples, mas carregada de medo. Clara engoliu seco. Não agora. Rafael observou aquela cena com o peito apertado. Ele não podia destruir mais uma criança. Quando Tiago voltou para o quarto, Clara se levantou e encarou Rafael. Você vai conhecer esse menino. Rafael arregalou os olhos. Como? Não sei ainda. Clara falou com firmeza. Mas você não vai repetir o que fez com Helena. Você não vai virar as costas de novo. Rafael sentiu lágrimas queimarem, mas segurou. E você? Eu? Clara respirou fundo. Eu entrei nesse casamento para proteger meu filho. Se isso colocar o seu em risco, eu não vou hesitar. Rafael assentiu. Eu entendo. Ela se aproximou dele pela primeira vez sem distância. Então entenda outra coisa. Sua mãe não manda mais em você. E esse homem, Mauro, não é o maior perigo. Quem é? Clara falou baixo, com precisão. A verdade. Porque quando ela sair, não vai sobrar nada do que você construiu. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ficou sentado na sala, encarando a cidade, revendo cada escolha. Pela primeira vez, a obrigação do casamento parecia pequena perto da obrigação maior que surgia. Ser pai. Horas depois, o celular vibrou novamente. Mensagem de número desconhecido. Você viu o vídeo. Agora é hora de agir. Amanhã às 10, sozinho. Ou seu filho cresce achando que você é igual a todos os outros homens ricos. Rafael fechou os olhos. O passado não tinha vindo pedir desculpas. Tinha vindo exigir coragem. Se essa história está te prendendo, comenta o que você faria no lugar dele. E se inscreve no canal, porque no próximo capítulo, a escolha de Rafael vai colocar alguém em perigo real. Rafael chegou ao local marcado 10 minutos antes do horário. Um prédio antigo, afastado do centro, desses que sobreviveram à modernização como uma cicatriz mal escondida da cidade. Nada de luxo, nada de câmeras aparentes, apenas silêncio e concreto. Ele estacionou, desligou o carro e ficou alguns segundos com as mãos apoiadas no volante. Pela primeira vez em muitos anos, não havia seguranças, assessores, motoristas. Só ele, e isso o deixava vulnerável de um jeito quase infantil. Ao entrar no prédio, sentiu o cheiro de mofo misturado a café velho. Subiu 2 lances de escada e encontrou uma porta aberta no fim do corredor. Bateu uma vez. Entra, disse a voz. Mauro Silveira estava sentado atrás de uma mesa simples, com um notebook aberto e uma pasta grossa ao lado. Parecia mais velho do que Rafael lembrava. Mais magro. Mas os olhos eram os mesmos, atentos, calculistas, cansados de fingir neutralidade. Você mudou, Mauro disse sem levantar. Você também, Rafael respondeu. Mauro sorriu de canto. Eu mudei porque perdi tudo. Você mudou porque ganhou demais. Rafael se sentou. O que você quer? Já te disseram que você é direto demais para quem sempre fugiu das decisões difíceis? Rafael respirou fundo. Você tem provas. Tem um filho meu envolvido. Não brinque com isso. Mauro fechou o notebook lentamente. Eu não estou brincando. Eu estou corrigindo. Corrigindo o quê? A história. Mauro apoiou os cotovelos na mesa. Helena foi usada. Sua mãe armou tudo e você permitiu. Rafael sentiu o golpe. Eu não sabia. Você escolheu não saber. Mauro se levantou. Isso também é uma escolha. Rafael ficou em silêncio. Eu não quero dinheiro. Mauro continuou. Quero que a verdade venha à tona. Mas não de qualquer jeito. Então, qual é o jeito? Mauro pegou a pasta e jogou sobre a mesa. Você vai assumir publicamente que o escândalo foi forjado. Vai afastar sua mãe da empresa e vai reconhecer seu filho. Rafael sentiu o ar faltar. Isso destruiria tudo. Não, Mauro corrigiu. Isso destruiria a mentira.
Minha mãe vai me esmagar. Ela já esmagou gente demais. Rafael passou a mão pelo rosto. E se eu não fizer? Mauro se inclinou, a voz mais baixa. Então eu faço, mas do meu jeito. E nesse cenário, você não controla os danos. Rafael fechou os olhos. Ele sabia que Mauro dizia a verdade. Helena concorda com isso? Rafael perguntou. Mauro hesitou por um segundo. Ela só quer que o filho dela não cresça, achando que foi escondido por vergonha. Rafael sentiu um nó na garganta. Onde eles estão? Em segurança, por enquanto. Rafael se levantou. Me dá um tempo. Mauro assentiu. Você tem 48 horas. Ao sair do prédio, Rafael sentiu o peso do mundo sobre os ombros. A escolha era clara: manter o império e perder o filho. Ou salvar o filho e destruir tudo o que o definia. Quando voltou para casa, encontrou Clara acordada, sentada na sala. Ela não perguntou onde ele esteve. Apenas observou o rosto dele e entendeu. Você encontrou o homem, ela disse. Encontrei. E? Ele quer que eu conte tudo, que eu exponha minha mãe, que eu reconheça meu filho. Clara assentiu lentamente. Então ele quer que você seja honesto. Rafael riu sem humor. Isso vai acabar com a empresa. Empresas sobrevivem, pessoas não. Rafael abaixou a cabeça. Você não sabe o que minha mãe é capaz de fazer. Clara se aproximou. Eu sei o que pessoas desesperadas fazem quando perdem o controle. Já vivi isso. Rafael levantou o olhar. O pai do Tiago? Clara ficou imóvel por um segundo. Depois assentiu. Ele me bateu, me isolou, me fez acreditar que eu não valia nada. Quando eu fugi, ele disse que ia me destruir. Eu tive medo todos os dias. Rafael sentiu o peito apertar. Eu sinto muito. Não sinta, entenda. Clara segurou o rosto dele com firmeza. Você ainda pode quebrar o ciclo. Naquele momento, o celular de Rafael tocou. Era Lúcia. Ele atendeu. Onde você está? Ela perguntou seca. Fora. Volte agora. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre fantasmas que não deveriam ter saído do túmulo. Rafael fechou os olhos. Você sabia do filho. Houve um silêncio curto. Depois, a voz dela ficou mais fria. Eu fiz o que era necessário. Você destruiu a vida de uma mulher. Eu salvei a sua. Rafael sentiu algo se romper. Você salvou um nome, não um homem. Se você fizer o que está pensando, eu te deserdo. Rafael respirou fundo. Você já fez isso, só que levou anos para eu perceber. Ele desligou. Clara o encarou firme. Você não está sozinho. Rafael assentiu. Pela primeira vez ele acreditou. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Não contou a ninguém. Apenas começou a organizar documentos, contatos, provas. Pela primeira vez, não para proteger o império, mas para desmontá-lo do jeito certo. O problema era que ele não sabia. Lúcia Monteiro já havia percebido isso. E quando uma mulher como ela sente que vai perder o controle, ela não negocia, ela destrói. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários se acha que Rafael vai ter coragem de enfrentar a própria mãe. E se inscreve no canal, porque no próximo capítulo alguém vai cruzar uma linha que não tem volta. Rafael acordou com a sensação de que algo já tinha acontecido antes mesmo de abrir os olhos. O silêncio da cobertura não era paz, era antecipação. Clara ainda dormia, de lado, protegendo Tiago com o braço, como se o mundo pudesse entrar pela porta a qualquer momento. Ele levantou devagar e foi até a janela. A cidade seguia igual, indiferente. Só que a vida dele já tinha saído do eixo. O celular vibrou. Era uma notificação de portal de notícias. Exclusivo. Documentos ligam ex-diretora do Grupo Monteiro à fraude milionária. Rafael sentiu o estômago afundar. Tocou no link. A foto de Lúcia estampava a manchete. Não era uma acusação direta ainda, mas o texto deixava claro. Algo estava prestes a explodir. Ela tinha começado antes dele. Minutos depois, o telefone tocou de novo. Era o presidente do conselho. Rafael, precisamos conversar agora. O mercado está reagindo mal. As ações caíram 8% em meia hora. Eu imaginava. Isso tem a ver com a sua mãe? Tem. Houve um silêncio pesado.
Você vai negar? Rafael respirou fundo. Não. A ligação terminou sem despedidas. Clara apareceu na porta da sala com o rosto sério. Eu vi as notícias. Ela está tentando me forçar a escolher rápido. Clara assentiu. Ela quer te empurrar para o medo. Rafael fechou os olhos. Eu vou perder tudo. Clara se aproximou. Você vai perder o que foi construído em cima de uma mentira. Antes que Rafael respondesse, a campainha tocou. Forte, insistente. Ele abriu. Lúcia entrou sem pedir licença, acompanhada por 2 advogados e um assessor. Elegante como sempre. Intocável. Ou quase. Bom dia, ela disse olhando em volta. Vejo que você anda fazendo escolhas interessantes. Rafael manteve a postura. Você vazou. Eu me antecipei. Lúcia sorriu. Aprenda isso comigo. Quem controla o tempo, controla a narrativa. Clara deu um passo à frente. Narrativa não muda fatos. Lúcia a encarou pela primeira vez como alguém digno de atenção. E você é quem mesmo? Sou a esposa dele. Por enquanto. Rafael interveio. Não fala com ela assim. Lúcia ergueu a sobrancelha. Você mudou. Eu cresci. Lúcia se aproximou do filho, voz baixa. Escuta bem. Esse escândalo pode ser contido. Temos juízes, jornalistas, aliados. Mas só se você colaborar. Colaborar como? Se afastando, fazendo uma nota pública dizendo que foi um erro operacional antigo, nada pessoal, nada de confissões emocionais. Rafael sentiu raiva. E Helena? E o meu filho? Lúcia franziu o senho. Esse assunto não existe. Clara explodiu. Existe sim. Ele é uma criança. Lúcia virou-se lentamente para ela. Você acha que sabe o que é proteger um filho? Eu construí um império para proteger o meu. Clara respondeu firme. E destruiu outros filhos no caminho. O clima ficou pesado. Lúcia sorriu, mas os olhos estavam frios. Você não faz ideia do jogo em que está entrando. Eu sei, Clara respondeu. É o jogo da verdade. Rafael respirou fundo. Eu vou reconhecer o Lucas. O nome ecoou como um tiro. Lúcia perdeu o controle por um segundo. Se fizer isso, você não é mais meu filho. Rafael sustentou o olhar. Talvez eu nunca tenha sido. Lúcia deu um passo para trás, recompôs a postura. Então você escolheu. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Só não diga depois que eu não avisei. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou pesado. Rafael sentou-se, exausto. Ela vai me destruir. Clara se ajoelhou à frente dele. Ela não pode destruir quem não tem mais medo. O celular de Rafael vibrou. Mensagem de Mauro. Ela se mexeu. Você tem até amanhã. Rafael respondeu apenas. Eu vou falar. Minutos depois, outra mensagem chegou. Não era de Mauro. Era um número desconhecido. Seu filho não pode pagar pelas suas escolhas. Pense bem. Rafael gelou. Ela cruzou uma linha, Clara disse, lendo o rosto dele. Ela sabe onde eles estão. Rafael se levantou de um salto. Nós precisamos ir agora. Para onde? Para onde ela não controla. Rafael pegou o casaco, os documentos, o notebook. Clara correu para acordar Tiago. Enquanto desciam pelo elevador, Rafael sentiu algo que não sentia havia anos. Medo puro. Não o medo de perder dinheiro, mas o medo de perder alguém que nunca tinha tido a chance de amar. O carro saiu da garagem em disparada. Atrás deles, sem que percebessem, um outro carro escuro ligou o motor. O passado não estava mais cobrando, agora estava ameaçando. Se você chegou até aqui, comenta se acha que Rafael está certo em enfrentar a própria mãe. E se inscreve no canal, porque no próximo capítulo o perigo vai ficar real. O carro avançava pela estrada quase vazia, enquanto o céu começava a clarear. Rafael dirigia com as mãos firmes demais no volante, os olhos atentos a cada retrovisor. Clara segurava Tiago no banco de trás, tentando acalmá-lo com palavras baixas, enquanto o menino sentia que algo estava errado, mesmo sem entender. Para onde a gente está indo? Tiago perguntou a voz pequena. Para um lugar seguro, Clara respondeu beijando a testa dele. Confia em mim. Rafael sabia que aquele lugar seguro era provisório. Nada seria realmente seguro enquanto Lúcia Monteiro estivesse em movimento. O celular tocou de novo. Rafael ignorou.
Tocou outra vez. Número desconhecido. Ele atendeu. Você está fazendo uma grande besteira, disse a voz feminina, fria, controlada. A voz da mãe. Você ameaçou uma criança, Rafael respondeu. Não tem mais volta. Eu protejo o que é meu. Lucas é meu, Rafael disse com firmeza, e eu não vou permitir que você encoste nele. Houve um silêncio pesado. Depois Lúcia falou. Então você está disposto a perder tudo? Rafael respirou fundo. Se tudo significa continuar vivendo como um covarde. Sim, ele desligou. Algumas horas depois, chegaram a um pequeno sítio afastado, simples, discreto, pertencente a um antigo amigo de Mauro. Helena estava lá. Quando Rafael a viu descer a escada da varanda, o mundo pareceu desacelerar. Helena estava diferente, mais magra, mais séria. Mas quando ele viu o menino ao lado dela, segurando sua mão, não houve dúvida. Lucas. O mesmo olhar, o mesmo silêncio atento, o mesmo sangue. Helena parou a poucos metros dele. Não houve abraço imediato. Não houve grito. Apenas um confronto silencioso entre duas pessoas que carregavam anos de dor. Eu não vim pedir perdão, Rafael disse primeiro. A voz tremia. Eu vim assumir. Helena assentiu lentamente. Eu não vim cobrar amor. Eu vim cobrar responsabilidade. Lucas observava tudo em silêncio. Rafael se ajoelhou na frente dele, sentindo o coração quase sair do peito. Oi, ele disse baixo. Eu sou o Rafael. Lucas franziu a testa. Minha mãe disse que você é meu pai. Rafael engoliu seco. Eu sou. E eu demorei demais para vir. Lucas pensou por alguns segundos. Você vai embora? A pergunta simples destruiu Rafael por dentro. Não, ele respondeu. Eu prometo que não. Lucas se aproximou devagar e o abraçou. Foi um abraço curto, tímido, mas real. Rafael fechou os olhos. Pela primeira vez não sentiu culpa. Sentiu propósito. Clara observava a cena à distância. Não havia ciúme. Havia compreensão. Ela se aproximou de Helena. Eu sou a Clara, disse. A esposa dele. Helena a encarou, tensa por um instante. Depois percebeu o olhar dela. Não de posse, mas de respeito. Eu sei, Helena respondeu. E eu sei que nada disso é simples. Não é, Clara concordou. Mas é verdadeiro, e isso já é mais do que ele teve por muito tempo. Nos dias seguintes, Rafael fez o que prometeu. Gravou um depoimento público. Reconheceu o filho. Assumiu a fraude. Afastou a mãe da empresa. O Império Monteiro tremeu. Ações despencaram. Contratos foram cancelados. Manchetes foram impiedosas. Lúcia Monteiro foi investigada. Pela primeira vez não tinha como controlar a narrativa. Rafael perdeu cargos, perdeu dinheiro, perdeu status. Mas ganhou algo que nunca teve: presença. Ele aprendeu a buscar Lucas na escola, a errar, a pedir desculpas, a ouvir. Helena manteve a distância necessária, mas viu algo mudar nele. Não por palavras, mas por constância. Clara permaneceu ao lado de Rafael. Não por obrigação, mas porque viu nele um homem disposto a quebrar o ciclo. Numa noite simples, sem fotógrafos, sem luxo, Rafael sentou-se à mesa com Clara, Tiago e Lucas. Duas crianças rindo. Um jantar comum. Nada espetacular. E ali ele entendeu. O casamento por obrigação foi o início da punição. O passado voltou para cobrar. Mas a verdade deu a ele a chance de redenção. Se essa história te tocou, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de que cidade você está assistindo, porque toda semana tem uma nova história sobre escolhas, perdas e segundas chances, e a próxima já está na sua tela agora, mais intensa, mais profunda. Clique para assistir.